Fala galera do canal Opinar Agrícola, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dou as boas-vindas aí ao meu amigo Gilmar também. Boa noite, Gilmar, como é que tá? Tudo jóia? Boa noite, gurizada. Boa noite, Brunão. Como é que tá? Tudo certo, cara? Tudo bem, graças a Deus. Cara, hoje começando então a saga aí de conversas da Opinar Agrícola, trazendo um assunto para vocês aí, que está decorrendo aí no meio político, juntamente ao meio agrícola, que é a aprovação de uma lei, ou melhor, o julgamento de uma lei do estado do Ceará que prevê a proibição da aplicação aérea em cultivos. Tu quer falar alguma coisa aí, Gilmar? Bruno, isso aí é uma questão muito polêmica, né, cara? E envolve basicamente a opinião de cada um. Vai ter as pessoas que são a favor ao decreto, à lei, e vai ter as pessoas que são contra. E a ideia do nosso quadro aqui é trazer a nossa opinião sobre o assunto. Então, o pessoal que está assistindo, não fique chateado se a nossa opinião não for equivalente com a de vocês, mas é só a nossa opinião. Nós trabalhamos no setor agrícola e a gente tem uma opinião sobre porque a gente acaba vivendo muito esse cenário e a gente cria a nossa opinião sobre justamente por ter essa vivência. Então, não fiquem chateados conosco, mas é um assunto muito polêmico e interessante para a gente discutir. E hoje a gente vai tentar levantar alguns pontos do porquê que a gente tem a opinião que nós temos sobre o assunto e também para despertar a curiosidade de vocês de ir atrás, pesquisar um pouquinho e ver o que é que está acontecendo e criar as próprias opiniões, as próprias críticas sobre o assunto, né? Exato. Bom, então começando aí a relatar sobre essa notícia, alguns líderes aí, governadores do estado do Ceará, desenvolveram uma lei que proíbe a aplicação de produtos químicos via aérea, sendo ela por avião, drone, helicóptero, enfim. E essa lei foi proposta aí em janeiro de 2019 e ela foi ao STF para ser julgada em 2021, se eu não me engano, e foi prorrogada, né, esse julgamento, e foi retomada agora nos últimos dias, que está previsto aí a sair o resultado nesses dias aqui. A principal opinião desse pessoal que desenvolveu esse projeto de lei é por conta principalmente da deriva que causa, que segundo eles causam, né, a aplicação aérea, e também pela questão de ser produtos químicos, né, para afetar a saúde humana e tanto também como a saúde ambiental. Cara, eu vou começar só com um comentário do princípio, né, Bruno? Tipo assim, a gente faz aplicação aérea no Brasil basicamente por avião hoje. A gente tem tecnologia chegando, que é o caso dos drones, mas a aplicação aérea padrão que a gente tem no Brasil hoje é avião. Exato. A gente faz esse tipo de aplicação porque a extensão de área que os produtores têm hoje é muito grande e a janela, o tempo para o produtor fazer a intervenção, fazer a aplicação do produto é muito curto. Muito curto. Por mais que o produtor faça o investimento, compre 5 vezes a quantidade de máquina que ele tem, primeiro que vai inviabilizar. Segundo, que o tempo vai continuar sendo curto, a janela para ele fazer as aplicações é muito curta, é muito definida. Demanda mais pessoal também, né? Mais operador, né? Exatamente, a gente sai conversar com os pessoal nas fazendas, não tem gente para trabalhar, não tem Exato. gente interessada em prestar esse tipo de serviço, não tem essa mão de obra para o produtor. Então o que a gente faz é tentar buscar alternativas para conseguir ser mais eficiente, digamos assim, nesse trabalho das aplicações. E a forma com que a gente tem hoje de ser mais eficiente, ou seja, cobrir uma maior área, fazer mais aplicação num curto espaço de tempo, é com a aplicação aérea. Enquanto que o pulverizador, os mais grandes que vocês têm aí no mercado, o pulverizador da Roche, que chegaram hoje no Brasil com 5 mil litros de tanque, aqueles pulverizadores lá vão fazer a aplicação em 28, 30 km por hora, 25, depende muito da condição.
mas essa é a velocidade de aplicação. Aí pega um avião, o avião vai ter basicamente a mesma faixa de aplicação, um pouco menor, mas o avião vai fazer a 180 por hora. Enquanto que o pulverizador terrestre, esses grandões que a gente tem, que vocês veem por aí, joga 100 litros de água num hectare, 100 litros de calda, o avião joga 30, 25. Então a eficiência operacional de uma aplicação aérea é muito maior. É muito maior. Por isso que a gente usa a aplicação aérea quando tem condição, quando o produtor consegue pagar ou quando a fazenda tem condição para comprar uma máquina desse tamanho, né? E dentre outros tem muitos pontos ainda, né? A questão de reduzir um pouco da questão de amassamento também na lavoura, né? Que é um dos pontos que dá bastante queda, uma certa queda na produtividade também, né? Então, com a operação aérea, a gente acaba reduzindo essa queda da produção com amassamento, né? Que as máquinas fazem. Isso aí é um primeiro ponto que a gente leva em consideração quando fala da aplicação aérea, e já é um ponto assim que a gente leva em consideração e fala, bom, a aplicação aérea então é interessante. Só que aí começam a vir os problemas, que foi por esses problemas que essa lei foi criada ali, que está em trâmite essa lei. De fato, a aplicação aérea, por a gente usar um volume de cauda menor, por exemplo, por a gente usar um volume de cauda menor, uma velocidade de aplicação maior, a combinação de tudo isso com uma aplicação num time não tão interessante pode gerar sim um volume de deriva maior para as aplicações. Só que aí a gente volta num ponto básico da agronomia, que é fazer a intervenção, fazer a aplicação dentro das condições climáticas que sejam favoráveis. Por mais que a gente faça a proibição da aplicação aérea, então a gente vai proibir o produtor de fazer aplicação aérea. Beleza, resolvemos o problema da deriva e da contaminação. Não, porque aí o produtor que usava o avião para conseguir fazer as aplicações dentro daquela janela de tempo, ele não vai conseguir mais. Exato. Então aquele produtor que tinha uma máquina para fazer a pulverização, 2 máquinas, ele não vai mais conseguir fazer a pulverização naquele período ideal do dia, aproveitando a umidade, a temperatura, o vento. Ele vai deixar de levar em consideração toda essa parte agronômica básica e vai começar a fazer a aplicação no meio-dia, o vento com 20, 30 km por hora, ele vai ter que fazer a aplicação, porque se ele não fizer nessa condição, ele não vai dar conta. Exatamente. E eu posso garantir pela vivência que a gente já teve, que uma aplicação aérea bem feita, ela tem uma porcentagem de deriva muito inferior a uma deriva de uma máquina terrestre fazendo a aplicação no momento errado. Cara, tenta fazer a aplicação do 2,4-D com vento para ver o que acontece. Se tu desseca 1 quilômetro em volta, tem que fazer. Então, assim, o ponto que eu acho que o pessoal que está desenvolvendo essa lei deveria bater na tecla, ao invés de tentar proibir a aplicação aérea, quem sabe trazer um pouco mais de informação para o produtor, técnica para ele conseguir aproveitar então os melhores momentos da aplicação, nos melhores períodos do dia, as melhores faixas, digamos assim, dos dias para fazer a aplicação, tentar orientar ele nesse sentido, fazer o uso do produto que seja bom, o uso de um adjuvante. Na aplicação aérea, existem produtos específicos para reduzir a deriva e tudo mais. Tentar levar esse tipo de informação para o produtor para que a gente não tenha problema. Mas proibir a partir de uma lei, eu acho que vai ser meio complicado, cara, para fazer isso aí. Hoje em dia, na verdade, para tu poder fazer a aplicação aérea, tu tem que ter um piloto treinado, uma pessoa acompanhando dosagem, preparo de cauda, tudo isso. É uma operação regulamentada pelo MAPA e Ministério da Agricultura e tudo mais. Então, eu acredito assim que não é algo que vai ser feito fora do ideal, digamos assim, como você disse antes, né, Gilmar? Então, para acontecer de ter essa deriva ou de ter a contaminação,
é algo meio que difícil, né? Sim. Ah, Bruno, e a gente fazendo esses comentários, tá, galera? A gente não é hipócrita, a gente sabe que existe muita aplicação É, errada. A gente exato. sabe que às vezes não é só porque o produtor precisa fazer, é porque tem vezes que o pessoal é um pouco, vamos colocar descuidado, né, cara? O pessoal é descuidado e É, faz uma aplicação no momento que não é tão interessante. A gente sabe disso, a gente não é hipócrita. o mundo não Mas, é perfeito, não é totalmente perfeito. mas a gente acredita que o caminho para se fazer uma regulamentação dessas aplicações seja, quem sabe, por um outro lado. A gente também não é hipócrita em, quando o pessoal comentou da problemática da deriva, a gente sabe que a deriva realmente causa muitos problemas. Quando a gente tem a deriva, quando a gente faz a aplicação, na verdade, o produto que a gente está usando, a aplicação em si, é específica para a cultura alvo que a gente está aplicando. Se essa aplicação ela foge desse ambiente ali, específico para o qual estava fazendo a aplicação, é óbvio que ele vai causar algum prejuízo, seja para o micro-organismo que está lá fora, para o inseto Benéfico. benéfico que a gente tem lá no mato, para aquela planta que está lá no mato, para as pessoas que estão na cidade. A gente sabe que isso é problemático também e a gente precisa se preocupar e muito com isso. Não é uma coisa simples para a gente resolver, mas eu acho que a base para começar um trabalho nesse sentido aí de conscientização, da redução desses problemas, é levando a educação para o produtor e a informação, não barrando uma operação agrícola que é tão importante como a aplicação aérea nos dias Exato. de hoje, né? Eu acredito que seja por aí o caminho, né? Levar mais informação ao produtor e não, e não fazer essa barração direta, né? Porque Isso aí. pega um exemplo, né? Hoje o estado do Mato Grosso, por exemplo, né? A extensão que ele tem, olha, eu não tenho, não posso falar dados aqui, mas como eu chutando assim, eu chuto uns 70% faz aplicação aérea. Pela extensão, né, e pelo tamanho das áreas e tudo mais, muitos produtores fazem aplicação aérea. Aí tu imagina cortar essa aplicação aérea aqui no estado do Mato Grosso, por exemplo. Não tem. É isso aí. Se torna inviável daí a produção. Acaba que esse mundo que envolve a aplicação aérea de um modo geral, ela acaba sendo maior do que só a problemática da deriva, não minimizando esse problema, mas acaba sendo muito maior que isso. Exato. Quando a gente deixa de fazer uma aplicação no timing correto, significa que a gente não conseguiu controlar uma praga, não conseguiu controlar uma daninha, não conseguiu controlar uma doença da lavoura. Ou seja, o potencial produtivo cai. Se a gente tem uma queda no potencial produtivo da lavoura, tem menos produto para ser entregue. Fazendo tudo o que a gente faz para produzir hoje, a gente ainda tem problema com fome, com segurança alimentar no país e no mundo. Imagina se a gente começar no Brasil, que é o celeiro do mundo, imagina se num país como o nosso a gente parar de ter aplicação aérea e começar a ter aplicações que não surtam mais efeito devido ao tempo de aplicação, ao time de aplicação. A gente vai ter um decréscimo tão grande na produção que o valor do alimento no mercado vai explodir num volume tão grande que a insegurança alimentar vai acabar sendo muito maior. Vocês conseguem perceber o tamanho do O problema que é a impacto que gente dá, né? começar a julgar? O impacto é muito grande, cara. É muito grande. Inclusive acaba abalando até o mercado, porque hoje existe a produção de aviões específicos para fazer a aplicação aérea. Existe a profissão do piloto, o piloto do avião que faz a aplicação, é um cara com um nível muito alto. Ele já passou pela parte da aviação comercial, fez a especialização para fazer esse tipo de operação com o avião. Então a gente acaba mexendo num ecossistema todo que vai muito além só da aplicação e do avião em si. A gente acaba migrando para outras partes, outros degraus que são muito grandes e delicados para a gente trabalhar. Então é uma coisa que a gente tem que pensar e refletir muito antes de tomar uma decisão
ou criar uma opinião sobre, né? Mas, cara, resumindo assim, da minha parte, Bruno, a minha opinião em relação ao assunto acho que ficou bem clara, mas eu acho que o caminho não é bem por aí. Proibir de fato ou proibir de vez a aplicação aérea, mas sim a gente tentar contornar os problemas levando informação para o produtor e tentando levar alternativas para ele. Se o produtor está fazendo a aplicação, é porque ele está tendo problema com doença, está tendo problema com inseto, está tendo problema com daninha. Então vamos levar informação para ele desde lá do básico, fazer o manejo integrado, fazer o uso de biológico para controle de praga e doença, que é uma metodologia muito menos danosa hoje, que está sendo um boom de mercado e com muito resultado, inclusive. Exato. Vamos levar esse tipo de informação para o produtor, rotação de cultura, fazer uma adubação adequada para a realidade do produtor, para que aquela planta, aquele cultivo dele tenha saúde e consiga ela mesma combater os patógenos, né, que estão atacando, estão infectando ela. Tudo isso são coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de fazer uma crítica ou formar uma opinião sobre o assunto. Então, eu enquanto profissional tento fazer isso, pelo menos. Eu não vou condenar de primeira mão, a não ser que seja uma coisa muito, muito grotesca, que seja um consenso entre a classe, assim. E aí a gente condena, não tem o que fazer. Mas em outras situações a gente tenta levar informação e orientar o produtor a fazer da melhor forma possível, da forma mais barata, mais rentável e menos danosa. É isso que a gente tem que buscar, pelo menos é isso que eu tento fazer enquanto profissional. Exatamente. A minha ideia é a mesma, né, Gilmar? Concordo plenamente com todas as suas palavras. Não adianta a gente combater de frente com algo, uma lei ou com algo assim, né? E a gente tem que tentar primeiro ver os dois lados, né? E tentar ver aí uma melhor saída, né, para poder contornar esse problema. Mas agora não cabe a nós fazer a resolução ou prever o que vai acontecer com toda essa conversa que está tendo aí em relação a essa lei. E vamos ter que esperar ver o que os nossos governantes vão tomar de decisão. Vamos aguardar, e aquilo que for pregado na lei a gente cumpre. A gente vai dar um jeito de suprir essa demanda que a gente vai ter caso essa lei seja aprovada. E vamos ter que esperar para ver, né? Não vai ter outro jeito, né, cara? Vamos ter que esperar. É isso aí. Cara, da minha parte para esse assunto, pro nosso primeiro vídeo aí, né, cara, a nossa primeira posição de opinião, vamos colocar assim, para esse quadro aqui do canal, acho que foi bem interessante, cara. Parabéns aí pelo tema. Só para vocês ficarem sabendo, galera, quem escolheu o tema foi o Bruno. E, cara, bem interessante. Muito polêmico já para começar, assim, se os caras vão derrubar o nosso canal já no primeiro vídeo, tá bom, já. Tá ótimo. Não, mas interessante esse tipo de discussão. É bom a gente... É bom até pra gente sair um pouco da zona de conforto, né? Buscar as notícias que estão acontecendo e trazer para uma conversa, assim, para um tete-a-tete, para a gente ter a opinião de outras pessoas também, né? Muitas vezes a gente lê a notícia, vê a notícia, já tira a própria opinião e fecha a cabeça e aquilo, né? Então é sempre bom a gente trazer para o público para ter opiniões, né? E para ter um consenso melhor. E quem quiser também aí assistir o canal, assistir o vídeo aí, quiser deixar a opinião de vocês aí no comentário ou entrar em contato conosco também, fica à vontade. Na verdade, esse é o objetivo também, né, Bruno? Quando a gente levantou a ideia de fazer esse projeto, uma das coisas interessantes em fazer isso aqui é que a gente tenha também a opinião de vocês, como o Bruno falou, fazer esse tipo de coisa para a gente sair da nossa zona de conforto e da caixa. Então, vocês deixam o comentário aí embaixo, a gente vai ler e vai ver a opinião de vocês também. Podem apresentar um ponto de vista que a gente não viu e que, quem sabe, acabe mudando o nosso ponto de vista, a nossa opinião também sobre o assunto. Isso é muito importante. Exato. É aquela troca de informações que a gente comentava nos vídeos passados aí.
Isso aí. Cara, eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Ficou meio longa a conversa. Já deu tempo do pessoal amar ou odiar a gente aí. E vamos esperar o próximo assunto, ver o que vai ser, né? Já temos alguma ideia aí. Isso aí, galera. O Bruno fez a introdução desse vídeo aqui, então eu vou fazer a finalização. Queria agradecer a vocês aí que estão inscritos no nosso canal, que estão curtindo os vídeos que a gente está postando aí. Obrigado, isso aí é muito válido para nós. E espero que vocês continuem com essa força de vontade aí de trocar informação e continuar conversando conosco. Da minha parte, muito obrigado. Até a próxima e tchau. Isso aí, pessoal. Tchau e muito obrigado.